Fala nação palmeirense, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do Palmeiras React. Hoje vamos dirigir aqui a ESPN, né? Que eles estão falando do Palmeiras, né? Que agora venceu o Sport, de 3-0, uma grande vitória. E também está muito próxima de anunciar o Andrés Pereira como novo reforço do Palmeiras, né? Então, sem mais delongas aqui, bora pro vídeo. Então, é adaptação. O mecanismo do time muda, não significa que fica pior. E o sacrifício tem de partir de todo mundo. Porque se Flaco e Vitor Roque quiserem que essa dupla prospere e que o Abel olhe ali e fale, pô, mesmo num jogo mais complicado eu vou manter, é o Vitor Roque se entregar na E marcação. eles dois, ele já isso que eu ia faz. falar, os dois têm que ajudar na marcação. eles se Eles entregam. ajudam, O né? Flaco é um cara forte fisicamente, pode usar dessa força física no momento de recompor. Então, é tudo adaptável. Então, mas hoje ele já tem status ocupar o espaço titular. no meio, né? É ocupar o espaço no meio, porque os dois jogam mais avançados, mais adiantados, eles podem pressionar a saída de jogo do adversário, só que tem adversário que não sai jogando por baixo, faz o lançamento. E aí você tem que ter volume de concentração de jogadores na faixa central de campo. Aí tem um deles voltar, baixar para ocupar o espaço de meio de campo. Isso aí vai depender do adversário, vai depender do jogo, do momento do jogo. Às vezes você começa de um jeito e muda ao longo da partida. Mas quem normalmente, e o próprio Flaco falou isso, né? Baixa um pouco mais, porque é uma característica que ele traz lá do Lanús. O Lopes, ele no Lanús, ele jogava por trás do centroavante, que era o Pepe Sandi. Já tinha mais de 40 anos, ficava mais avançado e ele jogava um pouco mais atrás. A questão é ter essa energia para voltar um pouco mais e ocupar um espaço no meio de campo que às vezes é carente pelo tipo de jogo que for proposto pelo adversário. Um time que trabalha muito a bola, que gira, que troca passes e tal, precisa ter um bloqueio maior no meio de campo quando o adversário tiver a bola, porque o Palmeiras não é esse time ainda. Mesmo tendo evoluído muito na possibilidade de envolver o adversário no ataque, ainda não é um time que coletivamente gira de um lado para o outro. Ele continua sendo um time muito vertical, só que agora com um entendimento entre os dois jogadores na frente que possibilita superar as defesas muito fechadas pela facilidade que um tem de encontrar Primeiro gol o outro. mostra isso, né? Esse Passe é do... uma defesa fechada. Esse é um falso dilema, porque por característica eles não são jogadores que não voltam. A gente não está falando do próprio Memphis, já que você colocou a comparação, a gente não está falando do Pedro. O Memphis entrega muito menos sem a bola. Sim, hoje. claro. Muito menos. A gente não está falando do E a Pedro, que gente até outro falou já de dia tinha esse problemas que o dilema. Corinthians tem, que fez o Corinthians ser eliminado de competições como o Libertadores, como o Sul-Americano e tal, porque o Corinthians tinha dificuldade de fazer o balanço, como ele joga com 3 jogadores, o Garro centralizado e 2 atacantes, faltava alguém para fechar os lados. Normalmente você tem uma linha de 4 fechando os lados, porque se não voltar, e aí você sacrifica muito o centroavante, o Yuri para fechar um dos lados, tem que usar o Memphis, e o Memphis raramente faz isso com intensidade. Então isso foi um calcanhar de Aquiles do Corinthians por jogar dessa forma. O Palmeiras não, o Palmeiras tem os jogadores de lado. Ontem foram Maurício e Felipe Anderson. Podem ser outros jogadores, né? Às vezes é Facundo Torres, pode ser o Sousa. O Sousa, foram os que vinham jogando antes. Então, tem esse de lado, só que você tem que ter alguém mais para voltar e fechar o meio, fazer uma linha de 5 no meio. Teoricamente é o Flaco que faz isso, mais do que o Vitor Roque. E, professor, não me parece que o Flaco esteja incomodado com isso. Ao contrário, ele está feliz. E o que o Abel pedir para ele fazer, correr mais, marcar mais do que ele já marca, ele vai fazer. Isso está perceptível até na entrevista dele. Ele teve o... Não tá? Eu acho que ele se reencontrou, porque como lembrou o Eugênio, ele já jogava por trás do centroavante. E nenhum dos dois é jogador de ficar com a mão na cintura. Nem ele, nem o Flaco. Foi contra o Ceará, recentemente, que foi, contra o Ceará, uma virada do Palmeiras. O segundo gol começa com o Flaco Lopes lá atrás. Ele ajuda a recuperar a bola no círculo central, Arranca. abre na ponta, faz o passe na ponta e vem o cruzamento para a cabeçada do... Agora eu tenho a pergunta. Dentro de tudo isso que está ficando cada vez mais bonito, agradável para o torcedor do Palmeiras, para o Abel Ferreira, para os jogadores, onde entrará Andréas? No lugar do Lucas Evangelista. Hã? Andréas Pereira. Onde entrará Andréas? Lucas Evangelista, pode anotar aí. Pega aí no seu caderninho. Quer botar no seu caderninho aí? Não, esse aqui é meu. Sai o Lucas Evangelista. Já está guardado o lugar dele? Agora, sai não é assim. O cara chegou e é dono da posição. Por que não? Porque no Palmeiras não funciona dessa forma. Isso é jogo do Palmeiras ou do Brasil? Ah, é do Brasil. Muitos jogadores que chegam no Palmeiras e com cartaz têm um período de adaptação às ideias do Abel Ferreira. Nem sempre. O Aníbal Moreno, o Emiliano Martins chegaram e já foram jogando. Estou errado?
Até pela necessidade. Melhor até do que continuaram. Mas o Exatamente. Tanto que eles depois têm se alternado ali naquela posição. Não, Mas o caso houve outros, você tem razão, não tô desmentindo o que você está dizendo. Alguns jogadores demoraram com o Abel a terem a primeira chance, a serem efetivados no time principal. Outros não, eu acho que vai depender da necessidade, como destacou o Breler, e da qualidade do jogador. há uma De necessidade repente o também. André chega e o Abel fala, ó, camisa tua, chega e joga. O André Não pode ser? tem várias possibilidades, né? Várias possibilidades. Pode ser segundo volante, pode encostar na frente. Eu imagino ele fazendo o que fazia o Richard Rios. Então, é no lugar do evangelista, não é? O Richard Rios é um jogador muito físico, de muita movimentação, de correr o campo inteiro. O Andrés não é exatamente isso. Ele é um jogador mais técnico. Mas ele é de chegada na Até frente. de melhor qualidade técnica. Mas o posicionamento eu acho que é o mesmo do Richard Rios mesmo. Então, onde tem jogado o evangelista. É isso. Que não tem jogado mal, mas também não brilha. Então, ele compõe o time. O Andréas, lá no Fulham, estava jogando de 10, por trás do centroavante. No Flamengo, ele jogava de 8, que é a posição que eu acho que ele vai ocupar no Palmeiras. Não, 10 agora é o Flaquinho. Olha aí, para ajudar O trás do vocês. centroavante é o Flaquinho. Mapa de movimentação de Andréas Pereira pelo Fulham na última temporada. Olha aí. Você lembra, quem deu o passe pro Vitor Roque no primeiro gol ontem foi o Evangelista, não foi? Foi. Aquela posição mais ou menos ali, ó, pela meia direita. Mas Que tá mais amarelo ali. mas a gente, com a formação que o Palmeiras usou ontem, ele pode jogar no lugar do Maurício, pelo Também. lado direito, pode jogar no lugar do Felipe Anderson pelo lado esquerdo, porque o Andrés Pereira, até na época de seleção sub-20, ele era um atacante e muitas vezes jogava aberto pelo lado esquerdo. Ele foi se adaptando, recuou, foi bem também nessa readaptação, mas eu vejo que ele pode ser um coringa do Abel nesse sistema para atuar em várias posições e acredito que até por isso o Palmeiras se esforçou tanto para contratá-lo, por fazer mais de uma função, por se adaptar bem às ideias e o principal, ao contrário do Felipe Anderson, que tinha uma grande expectativa e acabou não rendendo e está renascendo no Palmeiras, fez bons jogos recentemente, o Andrés Pereira viveu um período de volta ao futebol brasileiro, até porque ele nem tinha jogado aqui, e vem no Flamengo, disputou Libertadores, então já entende um pouco a lógica de calendário, desgaste, então ele já vai chegar um pouco mais ambientado, entendendo a exigência e vejo que a tendência é ocupar rapidamente um lugar como titular, porque a bola que ele tem e essa capacidade de se adaptar, o Palmeiras não pode se dar o luxo de ter um jogador como ele no banco ou como opção só por um preciosismo do técnico. Então acredito que até pelo que o campo tem falado e até pela ausência do Paulinho, que era um jogador muito criativo também, a tendência é o Andrés Pereira chegar e vestir a camisa de titular. E tem um fator extra, uma competência a mais para botar no currículo dele. Bola parada. Ele foi, durante esse período no Fulham, um dos principais assistentes a partir de bola parada, especialmente escanteio, que a gente falava aqui, é um dos pontos importantes do Palmeiras, né? Não só gol de falta direta, ele fez um gol no Flamengo de falta depois que o Flamengo não fazia há anos. Ele foi o primeiro a quebrar esse jejum, depois o De La Cruz já fez e tal. Mas em escanteio, ele fez muita assistência no Fulham. Tenha certeza que o Abel também está olhando nisso quando contrata esse jogador. Porque, repito o que a gente falou aqui, a bola parada era uma característica importante desse time do Palmeiras, tinha deixado de ser recentemente, ontem apareceu bem, mas ele vai potencializar essa situação de bola parada. Porque com a saída do Scarpa, com o Veiga passando a render menos do que rendia, tá faltando esse cara, né? Mais uma Celso, bela contratação, hein? Você sabe qual é o dia de aniversário da Sociedade Esportiva Palmeiras? É agosto, né? Que dia hoje. exatamente? 26? Que dia é hoje? 26 de agosto? Que dia? É hoje o dia do Verdão? Quantos anos, professor? Bom, se é de 1914, já são 111. 111 anos. Olha, 26 de agosto de 14. A Sivan está ali vibrando. Acho que você deveria cantar o hino, hein, professor? Claro. Quando surge o alviver de imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prélio não tarda. E o Palmeiras, a dor da partida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato é campeão. Bom, todo mundo.
Esse foi o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. Né? A gente viu aqui eles falando do Andrés Pereira, onde é que ele vai encaixar. Né? Ele vai encaixar ali no lugar do Lucas Evangelista, né? Jogando como 8, né? Podendo jogar também como volante, também como um 10. Pode jogar como ponta também. Ele é um jogador polivalente, é um jogador excelente, grande jogador. E ele está relativamente novo, né? Ele não é velho, ele tem menos de 30 anos. Então ele tem alguns anos ainda para dar um bom futebol, né? Ele é um jogador belga brasileiro, né? E passou uma parte da carreira fora do Brasil. Ele jogou no Manchester United, Fulham e jogou no Flamengo, né, também. E, então foi um jogador que passou a maior parte da carreira lá fora. Né? Passou um pequeno período aqui e já voltou lá para fora, né? E agora está retornando ao Verdão, né? Para reforçar ainda mais esse elenco fantástico que nós temos. Então é uma ótima contratação, uma contratação de peso. A, a meiuca ali com ele e com Felipe Anderson e tal. Vai ser um grande meio-campo, um grande time. Então esse foi o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. Amanhã tem mais.